Hoje é dia de falar de direitos trabalhistas. O assunto desta terça-feira é rescisão indireta do contrato de trabalho. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós estamos com o vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Goiás, Edson Veras. Boa noite, seja bem-vindo, Boa doutor. noite, em nome da OAB e da sua diretoria, saúdo a todos. Tá ótimo. Bom, qual é a diferença entre o contrato de rescisão direta e a demissão com ou sem justa causa, por exemplo? O contrato de trabalho, ele existe duas modalidades ordinárias para ele se encerrar, que é a dispensa sem justa causa, o empregador não deseja mais o trabalho do empregado e ele toma a iniciativa de mandar embora. E o empregado que toma a iniciativa de romper o contrato. A gente até fala pedido de demissão, né, como se o empregador pudesse negar esse pedido. Então, o empregado ele se demite. Essas são as formas ordinárias, não é? As extraordinárias é quando o empregador ele manda embora por justa causa e a lei elenca os motivos que ele pode motivadamente demitir e a forma da rescisão, os valores a serem pagos são outros. E quando o empregado ele, diante de algum motivo grave também, ele rescinde o seu contrato, que é a rescisão indireta. Pois é, então nas duas situações, tanto o empregado quanto o empregador pode rescindir o contrato, né? Sim, de forma direta, ou seja, por livre vontade, eu não quero mais o emprego, no caso o empregado, e a empresa, eu não quero mais o empregado, ou de forma forçada, que seria a rescisão indireta no caso do empregado e a dispensa por justa causa no caso do empregador. É como se as duas situações se equivalessem, não é? É como se a dispensa por justa causa, o empregador tem um motivo justo para mandar embora e a rescisão indireta, o empregado tem um motivo justo para declarar o contrato rescindido. Pois é, nessas duas situações existem algumas normas a serem seguidas, né? Queria que o senhor explicasse para a gente, por exemplo, quando um empregado se demite, ele rescinde esse contrato, o que ele tem direito, o que ele não tem, e quando o empregador demite, com ou sem justa causa, o que ele tem direito de ter ou de pagar? Certo. A dispensa pela modalidade de rescisão indireta, ela dá ao empregado o direito de receber as verbas rescisórias como se o empregador tivesse mandando embora. Afinal de contas, é a inteligência da lei. Ela entende que é uma forma indireta do empregador mandar embora, de forma que quando o empregador manda embora, o empregado tem direito a receber o seu saldo de salário, o aviso prévio indenizado, 13º, férias, levantar o fundo de garantia, mais a multa fundiária. E quando ele rescinde o contrato indiretamente, o direito é o mesmo. Então, na modalidade de rescisão indireta, o acerto ele é idêntico à rescisão por iniciativa do empregador. Uhum. Tá, nessa questão, hoje no Brasil, assim, quais seriam as razões que justificam a proposição da rescisão indireta do contrato de trabalho, por exemplo? Na CLT, um artigo trata especificamente da dispensa por justa causa, né? O artigo 482 da CLT. O artigo imediatamente posterior trata da rescisão indireta, o 483, e ele elenca uma série de situações onde o empregado ele pode pleitear rescisão indireta. Então, quando o empregador exigir trabalho superior à força do empregado, quando ele for tratado com rigor excessivo, quando o empregador não cumprir as obrigações do contrato, são uma série de motivos. Eu costumo frisar, não é, para exemplificar, que esses motivos eles são subjetivos. Por exemplo, não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Então, um empregado que não tem carteira assinada é motivo para rescisão indireta? Pode ser, se o juiz entender que se enquadra nessa obrigação do contrato. O não depósito do fundo de garantia? Pode ser, porque os motivos do artigo 483, que trata a respeito da rescisão indireta, eles são motivos subjetivos que carecem de uma análise judicial. Interessante que toda rescisão indireta, ela é dada pela justiça. Pois é, justamente isso que eu queria saber, porque, por exemplo, se eu resolvo pedir uma demissão por um desses motivos em que o senhor elencou aqui, a empresa ela não vai, por exemplo, pagar o justo ou ver isso como uma rescisão indireta, que ele teria essa obrigação de pagar e de acertar como se estivesse demitindo aquele funcionário, né? Isso vai ter que ser pleiteado em outra instância? Sim, porque normalmente o empregado que informa para a empresa que não pretende mais o trabalho e leva aquele problema, a empresa
a tendência é que ela não reconheça aquele problema e enxergue no empregado a iniciativa dele romper o contrato Sim. de trabalho. De forma que é o Poder Judiciário que vai analisar se aquele motivo, aquela motivação que o empregado apresenta, se é realmente motivo para rescisão indireta. Uma questão corriqueira, porque a gente está militando aí todo dia nos processos trabalhistas, é que existem empregados que às vezes eles relatam que eles não querem mais trabalhar, que a empresa não quer mais mandar embora e eles querem pleitear a rescisão indireta. Como se a rescisão indireta fosse algo que eu posso pleitear. Não, eu quero a rescisão indireta, sem motivação. Ela exige uma motivação, porque ela equivale ao empregado aplicar uma justa causa na empresa. Entendi. A gente tem uma pessoa para participar por telefone, para fazer uma pergunta. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? É Isaac que está falando. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Fica à vontade. Qual a causa que dá advertência a um funcionário, que chega a dar advertência a um funcionário? Quais seriam os motivos para fazer isso? O funcionário pode levar uma advertência. Tá. Os motivos são aqueles elencados no artigo anterior da rescisão indireta, as motivações para justa causa. Então, quando o empregado ele pratica alguma daquelas situações previstas para a justa causa, se há a possibilidade de trazer aquele empregado para o alinhamento da conduta normal, a empresa ela adverte ao invés de mandar embora por justa causa. Seria um exemplo, a falta, né? Faltar o serviço de forma injustificada. Isso é errado. Mas o empregado ele jamais faltou no seu serviço, faltou um dia. A empresa pode mandar embora por justa causa? Normalmente a justiça entende que a penalidade ela é desproporcional ao erro do empregado. Então, a advertência, a suspensão são recados, digamos assim, que a empresa dá para o empregado para avisar que ele está faltando com a sua obrigação, mas que a falha dele não foi grave o suficiente. Então, normalmente, os motivos que dão advertência e suspensão são os mesmos da justa causa, desde que a gravidade não seja grande. Por exemplo, a falta reiterada, ela dá a justa causa. No primeiro momento, o empregado faltou e não justificou. A empresa, ela adverte. Ele continua faltando, ela suspende. Ele continua faltando, aí tem que dosar a pena de uma forma mais severa, porque está vendo que aquelas penas anteriores não estão surtindo efeito. Daí manda embora por justa causa. Para a gente finalizar, por exemplo, se ele não estiver exercendo suas funções da forma que deveria ser, a sua obrigação para que ele foi contratado, também cabe advertência? Sim. Também. Sim. Advertência, o empregado que recebe advertência, ele tem que tomar cuidado, porque aquele é um recado da empresa que se ele continuar reiterando aquela atitude, ele pode ser mandado embora por justa causa. Tá ótimo. Conversamos com o Dr. Edson Veras, vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB. Obrigada pelos esclarecimentos. Mais uma vez, em nome da OAB e da diretoria, eu agradeço. Obrigada. Robson.